Noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Vocês perceberam que nós fizemos uma apresentação inicial. Ela saiu sem um som, mas a gente promete depois colocar direitinho com o áudio para vocês acompanharem a narrativa, tá bom? Hoje nós estamos comemorando a fundação da nossa Casa Espírita. 42 anos de muitas histórias, muitos abraços, muitos sorrisos, muitos desafios, e graças a Deus superamos cada um deles. E cada momento dessa nossa história, tenha certeza, você faz parte dela e nós o abraçamos com muito carinho. Queremos, em especial, deixar um abraço, um beijo carinhoso para algumas pessoas a quem temos grande consideração. A nossa querida Esmeralda, que foi uma das nossas fundadoras, né? Esmeraldinho, um abraço para você. A Leci, companheira querida, a Alcione, as suas filhas, Reila e Ana Paula, que estiveram desde o primeiro estudo, né, na casa de Dona Rosa, ali na Nilo Peçanha. Queremos deixar um abraço para a Liceia, para a Saíra, para a tia Darlene. Queremos deixar um abraço para o nosso companheiro José Hélito, grande idealizador de várias atividades da nossa casa, a Benimar, a Benizete, que fizeram parte do grupo jovem, né? Um dos primeiros grupos jovens, geração de grupo jovem da nossa casa. Hoje estão aí atuando, né, em outras instituições, mas colaboraram de forma assim, magnífica na consolidação da nossa casa. Doutor José Roberto também, muito contribuiu nos atendimentos das atividades médicas, em especial a nossa Verônica, que é a nossa presidente atual, que já fez parte da diretoria da nossa casa várias vezes. E olha, Luci, Luci, amiga que bateu de porta em porta, pedindo tantas doações para que cada sala, cada piso, cada janela fosse hoje ali realizado, concretizado. E em especial, uma pessoa a quem amamos muito, Matilde. Matilde, olha, um beijo no seu coração, sentimos muito a sua falta, mas não esquecemos de você. E essa noite não poderíamos deixar de trazer também uma pessoa muito especial. Nesse caso, uma pessoa que já fez vários estudos na nossa casa, que já nos conhece há bastante tempo. É a nossa querida Denise Rocha, que faz parte do grupo espírita lá, Leôncio de Albuquerque de Niterói. Uma trabalhadora incansável, que está sempre de sorrisos abertos, sempre disposta a nos atender. Denise, seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar esse convite, e a palavra é sua. Eu que agradeço, Denise, obrigada. Quantas andanças, né? Muito boa noite a todos. Recebam meu abraço com muito carinho, enfeitado ainda mais com as felicitações pelo aniversário da casa. Todos os componentes da casa devem se sentir assim felizes por comporem, né, um núcleo do bem na terra, uma semente amorosa, essa coisa que nos encanta tanto na mensagem do Cristo, que independente das nossas histórias muitas vezes recheadas de tropeços, nós somos sempre aceitos, né, quando a gente se candidata ao trabalho, e faz tanta diferença, muita diferença. Eu fiquei muito feliz com o convite para participar com vocês dessa atividade de hoje, que é tão especial, que é comemorativa de fundação da casa. São tantas lutas e são tantas vivências importantes, né, inesquecíveis mesmo, e com certeza muito mais valiosas para quem faz, porque a gente está envolvendo a nossa energia, a nossa vibração, a nossa intenção, drenando as nossas intenções
aprimorando. Eu espero que a fala de hoje contemple, né, os anseios, ou seja, pelo menos um convite útil e bom para as nossas reflexões, que elas possam se desenvolver, porque certamente os tempos que nós dispomos não conseguem esgotar todos os assuntos. A doutrina espírita, como diz o benfeitor Camilo, pelas palavras de Raul Teixeira, há muitos anos, nos idos da mocidade, ele disse ao Raul: meu filho, a doutrina espírita é um oceano do qual nós, por enquanto, conhecemos somente as praias, né? E não é porque ela não esteja ao nosso alcance. São as nossas limitações, né? Dos olhos de ver, dos ouvidos de ouvir, mesmo que a gente vá evoluindo e ampliando, mesmo assim, nos passos que estamos, nós podemos sempre ampliar. Hoje, a nossa proposta é falar do orgulho e do egoísmo. E nós vamos, antes de adentrar esse mérito desse assunto, fazer algumas considerações a respeito dos sistemas de pensamento que nós estruturamos, né? Tanto nas circunstâncias atuais das nossas encarnações, como no decorrer das nossas peregrinações reencarnatórias, alternando com a erraticidade, ou seja, tanto quanto em referência ao nosso histórico de caminhada espiritual, de evolução espiritual. É bem certo que ainda somos espíritos vibrando num padrão psíquico de provas e expiações, não somos, portanto, ainda espíritos bons, né, de predominância do bem ainda, embora a nossa intenção seja essa, e cada vez mais, porque estamos fadados à perfeição, mas também não somos mais os inferiores, né? Estamos aí com flores e espinhos e buscando elaborar melhor a nossa história daqui para frente. A bibliografia que vai nos socorrer hoje não poderia deixar de ser o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que nós vamos usar algumas questões para nos embasar, 2 obras da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, que quanto mais a gente lê, mais a gente quer ser amiga dela, né? Ou espírito inteligente, ou alma boa e assertiva, né? Um espírito muito dedicado ao campo psicológico do espírito. E as obras são O Homem Integral, que é uma obra bem famosa da série psicológica dela. Eu tenho aqui, não sei se vai ficar espelhado, talvez fique, mas essa obra... Oi, João, estou vendo aqui o João acenando. Sempre é o meu médium de transporte, o João, quando a gente está nos contatos físicos, ele que me faz chegar aí. O Homem Integral, que nós vamos usar um trechinho dele, né? E esse livro aqui, que me encanta muito, esse livro, engraçado, né? Uma obra que, às vezes, a gente adquire a obra, ela tem até o autógrafo aqui do Divaldo, foi uma oportunidade que ele esteve em Niterói, e nós tivemos oportunidade de adquirir a obra, estar com ele. Essa obra aqui, intitulada Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Eu nem sei se a edição atual tem essa capa, do Homem Integral também, porque elas são edições antigas, já tem tempo. Mas é tão interessante a proposta dessa obra, porque o que a Joana faz? Ela pega, eu gosto muito de observar Kardec, Joana de Ângeles, Emmanuel, a maneira como eles organizam as obras. Não é nada jogado aqui, não é um amealhado de assuntos, de um grande assunto, mas é pensado, né, estruturado, é bem feito. E a Joana faz o seguinte, ela elege um item, em poucos capítulos ela elege mais de um item, do Evangelho segundo o Espiritismo, na ordem dos capítulos. Então, o capítulo 1 deste livro vai tratar de um item que é o assunto do capítulo 1 do Evangelho. O capítulo 2 do livro vai tratar de um item que faz parte do assunto tratado no capítulo 2 do Evangelho. E aí ela pega esse item, né, como a inspiração do que ela vai falar,
e vai tratar dos conceitos daquela situação, vai trazer o Mestre Jesus como grande psicólogo, conhecedor profundo do nosso campo mental, e o papel dele no tratamento que ele deu a este assunto, e depois vai, né, falando ele como grande psicólogo, como grande mestre, como grande médico que é das nossas almas, o nosso divino pastor, e vai depois apresentando os caminhos que Jesus aponta para nós. E essa é uma obra que vai nos socorrer. Depois, mais algumas falas lúcidas do nosso querido Haroldo Dutra, como o Haroldo Dutra, assim como outros companheiros, nos ajudam. Agora, então, que a tecnologia é o grande canal para os nossos contatos, e por isso nós estamos tão gratos de continuarmos as atividades, né, adaptando para essa realidade de pandemia que nós estamos vivendo, e é tão importante estarmos, às vezes, fazendo as atividades domésticas que precisamos, intervalando com os trabalhos profissionais, fazendo de casa, e podendo ouvir, né, tantos conteúdos bons dos nossos companheiros do movimento espírita. De modo que o Haroldo também nos socorre num seminário que ele fez quando estava estruturando o tema, em 2012, em Franca, São Paulo. Ele traz um conteúdo bem interessante sobre o que a gente vai falar hoje. Então, vamos lá. Para a gente chegar no nosso tema principal, nós vamos falar dessa questão que eu pincelei há pouco, que é sobre os sistemas de pensamento, né? A gente não tem noção, uma outra obra aqui que eu lembrei que nós vamos citar é Pensamento e Vida, que é um livrinho pequenininho, inversamente proporcional ao tamanho do livro é a grandeza da sua mensagem, né? Onde Emmanuel trata de temas como a vontade, como o pensamento, trabalho, cooperação, e é riquíssima a obra, riquíssima. Paulo, né, vamos falar de Paulo, não tem como falar desse grande amor que nós temos por esse espírito, enfim. Mas a gente não tem noção, ou observa pouco, né, a forma como os nossos sistemas de pensamento são estruturados. É claro que a gente não vai ter condições, nem técnicas informacionais suficientes para dissecar isso. Mas fato é que isso é realmente algo com que a gente deve se preocupar, tanto que a grande proposta que a doutrina espírita nos faz é de transformação moral. Para que ocorra uma efetiva transformação moral, os nossos sistemas de pensamento precisam ser transmutados naquilo que seja demandada na nossa transformação, porque o pensamento também muda o sentimento, né? Quando a gente se pega atrelado, por exemplo, ao passado, ou a uma emoção da qual a gente não quer mais cultivar, mas, de repente, o pensamento embolota aqui na nossa cabeça, né? Você está fazendo uma coisa, daqui a pouco você está irritado com aquele fulano por uma coisa que aconteceu lá atrás e você não quer mais aquilo. Nós podemos e devemos, sabendo do que o pensamento significa e pode muito, mudar a sintonia do pensamento. E com isso, nós vamos também alterando as nossas formas de pensar. É por isso que o nosso querido Haroldo nos chama a atenção, como que nós vamos reestruturar a sociedade do planeta, porque todos nós, principalmente nós espíritas, estamos doidos para esse planeta de regeneração se instalar completamente. A gente até esquece que o planeta de regeneração ele não é um mundo ditoso ainda, né? É onde a gente aure forças para o enfrentamento de novas provas. Mas não teremos tantas dores, né? Ou ele já será um pouco à frente do planeta de provas e expiações. Mas como que a gente quer? E olha como as coisas são profundas, porque nós estamos falando aqui, todos, né, os irmãos que nos assistem, irmanados nesse ideal espírita, de sermos espíritas para conseguirmos ser cristãos, finalmente, na plenitude, né, dos nossos pensamentos, palavras e atos, mas muitas vezes a gente não percebe que a gente compactua com algo que não é coerente com a proposta de Jesus. Por exemplo,
o que o Haroldo nos traz como ilustração disso também. Como que nós queremos mudar uma sociedade, um planeta, o psiquismo de um planeta, para que esse planeta caminhe na direção de uma fraternidade maior, de mais caridade, de mais amor, onde essas coisas se sobrepujem e depois se absolutizem, onde o mal deverá ser extirpado, se a indústria que mais enriquece no planeta é de armas. E para que servem armas? Então, é importante a gente parar para pensar nas estruturas arraigadas dos nossos sistemas sociais, dos nossos sistemas civilizatórios, onde ainda aparecem, de forma bastante ostensiva, inclusive, muitas desigualdades, e dessas desigualdades, relacionamentos onde há uma exploração e uma opressão maior do que as mãos dadas, né, do que essa relação mais irmanada, essa relação mais colaborativa. O nosso próprio sistema educacional, ele está estruturado, e a educação como um todo, ele está estruturado, muitas vezes, mais na competição do que na cooperação. Nós temos mais sistemas competitivos do que colaborativos, e a gente às vezes não percebe, não é nem a nossa intenção que isso seja assim, a gente quer sobreviver à vida, né? A gente quer passar por aqui pela nossa encarnação, dignificando a vida, e às vezes a gente não tem como não se render, entre aspas, né, àquilo que já está instituído, mas são exatamente as pequenas coisas, os pequenos passos, os repensares, né, os compartilhamentos, mais do que as questões exclusivas, que vão nos mostrando vão acenando para a gente a nossa necessidade de transformação. Muito bem, a gente percebe a nossa incompletude logo quando a gente começa a travar contato com a doutrina espírita. A gente não gosta muito disso, porque a gente sabe que é imperfeito, mas a gente gostaria de não ser. Sabe que é incompleto, mas a gente não gostaria de ser. Lá na questão 10, só para exemplificar, de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade assim: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E os Espíritos respondem: não. Falta-lhe para isso um sentido. Isso já, logo de cara, quando a gente começa a ler, a gente já se desagrada, né? Se não é com a gente mesmo, é com o Espírito de Verdade. Porque, poxa, então eu não tenho, como assim eu não tenho condições? Já ouvi diversas pessoas que às vezes sabe que a gente é espírita e quer conversar sobre isso, ou também está em contato com a doutrina espírita, mas está ali naquele momento, né, de testar as coisas, e fala: eu não concordo, porque fala que a gente não tem condição de compreender. É uma doutrina que já fala que a gente não tem condição, e a gente não tem condição. É verdade. Não é uma notícia que nos agrada, é uma notícia que nos sinaliza a nossa incompletude, as nossas limitações, mas isso não nos impede. O fato da gente se conscientizar que a gente tem um entendimento ainda precário, falta sentido para a gente perceber outras coisas. Nós somos espíritos mortais, mergulhados num vaso orgânico, né, que tem as suas janelas limitadas, e nós precisamos dessa matéria aqui por diversas razões, e muitas razões, para essa passagem reencarnatória aqui. E, embora essa pequenez nos acene, também nos acena a possibilidade de buscar esclarecimento conforme as nossas possibilidades para a transformação que a gente necessita, porque só depois que a gente passar dessa transformação é que a gente vai angariar a condição de termos sentidos mais ampliados, né? Então, vamos lá. Quando a gente falou desse seminário do Haroldo, que nos inspira também hoje para a nossa fala, ele abordou um aspecto histórico da ciência, e a ciência é um dos pilares da doutrina espírita, né? O tripé da doutrina, que é filosofia, religião e ciência, né? E aí, a ciência, que tem como escopo principal buscar a verdade,
ela vai avançando e vai pesquisando, né, nos seus estudos, e, via de regra, ela vai até um ponto, ela desvenda uma questão, na verdade, ela está desvendando o que já existe, né? E sabendo utilizar dos recursos, aprimorando técnicas, né? E a ciência sempre pautada na sua metodologia, nas observâncias, nos experimentos. Ele, inclusive, realça e ressalta duas obras de André Luiz, que são têm conteúdos, né, que tem tudo a ver com a questão científica. Nessa fala, aborda o mecanismo da mediunidade nos domínios da mediunidade, que tem um prefácio de Emmanuel riquíssimo, riquíssimo, falando da vinda de espíritos ligados à ciência, que mesmo involuntariamente, através de seus estudos e descobertas, colaboram com o progresso da humanidade e com os desígnios divinos. Quer dizer, não importa, né, se esses operadores científicos, porque a doutrina do espírito não está preocupada com proselitismos, né, de jeito nenhum. Então, a grandeza se reconhece pelas obras, como Jesus fala. Então, não importa se é de determinada religião, se não é de nenhuma, as conquistas que vão, né, agregando ao somatório de conhecimentos que a Terra já é dado saber, é que vai ajudando a colaborar. Então, ele vai falar, Emmanuel, nesse prefácio de Nos Domínios da Mediunidade, vai falando da chegada dessas mentes brilhantes, fala de Einstein, fala de tantos outros, né? Inclusive, a título de exemplo, a gente pode não acreditar ou não entender, mas a gente pode ser da religião que for, ou de nenhuma religião, que se a gente fraturar um osso do nosso corpo, a gente não vai duvidar da radiografia, né? E a radiografia, o raio-x, foi um dos avanços da ciência. Então, assim, é o seu papel importantíssimo, né, que vai chancelando, institucionalmente falando também, a verdade da vida, a realidade da vida, né? E aí, nessas pesquisas científicas, sempre houve aquele que veio trazer algo novo, estabelece-se ali uma certeza relativa, e daqui a pouco outros desafios se mostram, né? Que foi o caso, inclusive, que aconteceu com Einstein, que ele trouxe a teoria da relatividade, ele falou da velocidade da luz, né? Que é a maior que a gente conhece a esse título, e olha, gente, eu não sou ligada a essa área, então eu não teria, assim, condições de refutar, né, por ignorância, e nem como trazer maiores elementos aqui, mas dos estudos que nós tivemos condição de aprender, houve um momento nessa trajetória desse grande cientista, né, dessa figura célebre da família humana, que nos visitou aqui, né, mesmo com a questão da teoria da relatividade, houve uma desestrutura depois, porque a física quântica começou a constatar a possibilidade dessa questão de distâncias e espaços que a teoria da relatividade não conseguiu mais responder, né? O Stephen Hawking, que é aquele cientista inglês que é acometido de uma esclerose e que se locomove naquela cadeira toda equipada, né? Aquela mente brilhante, quando começa a estudar os buracos negros, ele começa a ver que a matéria se desintegra. O Haroldo até fala assim, ele percebeu que a matéria encarna e desencarna, né? Ele usa esses termos. E o que acontece é que essas certezas vão sendo colocadas à prova, o que gera, na verdade, e tem gerado, a mitigação, o enfraquecimento do materialismo, porque se percebe que tem algo além de tudo aquilo que já foi descoberto. A ciência, ela está sempre sendo desafiada pela realidade da vida, né? E que a gente, né, fala do fluido cósmico universal e dessas forças todas que a doutrina espírita e sua literatura nos acena, e a gente vai comparando com isso. Então, na física quântica, que nos parece que hoje tem mais perguntas do que respostas, essa questão de dirimir o tempo, e aí a gente vai chegar com isso no pensamento e vai chegar com isso no orgulho e no egoísmo, ela vai tecendo teorias.
que a gente pode citar aqui algumas. Por exemplo, teoria do campo unificado, quando os físicos perceberam, né, movimentação, possibilidades nunca antes imaginadas, né, com os elementos, com os componentes do átomo, né, em atividades, os elétrons principalmente, o emaranhamento quântico, a conexão mórfica, os spins, tudo isso são teorias da física quântica que vão comprovando essas desestruturas que tinham sido estabelecidas lá atrás. O que faz a ciência ter que admitir a possibilidade de haver comunicação sem distância, porque tudo indica, né, cientificamente, que deve haver algo muito mais rápido do que a velocidade da luz e que conecta os pensamentos. Olha como isso... E às vezes a gente está ouvindo isso e fala, gente, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver com o fato de fazer todo sentido a gente estar em Araruama, no nosso grupo, né, nas condições sem pandemia, agora nós estamos em casa e certamente trabalhando de outra forma, e o nosso psiquismo, e a gente entra numa sala de reunião mediúnica e entra em sintonia com o trabalho, com os coordenadores espirituais do trabalho, com os propósitos desse trabalho, com Jesus, e o psiquismo do médium vai se ligar a um psiquismo que está numa outra dimensão, num outro espaço, numa colônia, ou que foi levado para a reunião mediúnica, ou que está, às vezes, enclausurado nas suas prisões mentais, e o médium tem condições de fazer essas conexões. Isso é uma coisa fantástica, porque isso ratifica, inclusive, o que Emmanuel diz em Pensamento e Vida, quando ele fala que o pensamento é força eletromagnética e que não há espaço a ser percorrido para que os pensamentos se comunguem. Né? Isso é muito importante. Agora, isso é importante para a gente imaginar, né, ter certeza dessas possibilidades, quanto é importante a gente se situar das nossas também possibilidades, tanto para o bem, quanto ainda para os equívocos. E aí é que está a nossa porta de entrada da nossa fala, a questão da sintonia. Né? Quando... No livro Libertação, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, o benfeitor Gúbio está numa cidade, né, numa colônia, onde ele vai, com todo um planejamento de socorro, e ele vai falar com o chefe de uma falange extensa de espíritos recalcitrantes ainda no mal. E André Luiz acompanha Gúbio, né, e um outro, se não me engano, é Eloy, o outro companheiro. E André Luiz, então, narra para nós uma fala do chefe dessa falange, à época, né, chamado Gregório. Ele foi, inclusive, sumo pontífice na Terra, né, séculos atrás. E Gregório, que chefiava essa falange, e espíritos inteligentes, ligados à justiça, à causa da justiça. E aí nós temos um campo muito fértil para a gente conversar também, numa outra oportunidade, como nós da Terra, quando a gente observa, a gente se comporta muito mais de acordo com essa concepção de justiça que o Espírito fala no livro, do que com a concepção de justiça que Jesus nos convida. Embora sejamos espíritas, caridosos e etc., nós ainda estamos com essa concepção da justiça. Olha, o sistema de pensamento estruturado para essa concepção de justiça muito mais do olho por olho, dente por dente, muito mais da equação matemática, da balança, do que associando justiça à misericórdia e ao amor. Então, isso é uma coisa muito interessante. Aí, na fala de Gregório, ele diz para Gúbio que toda aquela falange se alimenta do psiquismo dos encarnados, que somos nós que fornecemos para eles os recursos psíquicos dos quais eles se alimentam. Então, nós estamos com o pensamento, né? A nossa sintonia também muito mais voltada para essas questões mais infelizes, perturbadoras, desequilibrantes e desequilibradas, do que propriamente já vivenciando um estágio mais estável de
serenidade, de paz, de atividade no amor, de prece, de disciplina, angariando novos hábitos, né? Muitas vezes a gente não trabalha as tendências dos espíritos. No livro dos Espíritos eles falam, basta que façamos esforços para a nossa transformação, mas quão poucos de nós fazemos esforços, né? E aí, Joana de Ângeles começa a falar sobre a questão do egoísmo, por quê? Porque nós nos mantemos, muitas vezes, no maior tempo, neste parâmetro de sintonia, qual seja, de fornecer ainda aos espíritos, de nos ligarmos, melhor dizendo, aos espíritos infelizes, compartilhando das nossas agruras e das nossas felicidades. Quantos de nós não somos aqueles que temos mais facilidade de olhar qualquer coisa, uma obra de arte, um imóvel, uma pintura, uma pessoa, e ter mais facilidade de ver o defeito do que a qualidade? Quantos de nós usamos da nossa palavra muito mais na seara da maledicência ou da leviandade do que para edificar? E às vezes a gente faz sob a pecha de estar fazendo bem, né? Uma vez assistindo uma palestra do Raul Teixeira, ele diz: vou dizer para vocês como o espírita faz fofoca. O espírita liga para o companheiro e fala: fulano, nós precisamos orar muito por Beltrano. E ali a gente começa a usar a nossa palavra muito mais para depreciar o irmão do que para realçar as coisas boas. Isso, inclusive, é uma dos itens da receita de Joana de Ângeles no Homem Integral. E aí, por que isso? Porque nós ainda estamos, os nossos sistemas de pensamento, consequentemente de sentimento, muito mais arraigados no egoísmo, no orgulho, que são as verdadeiras chagas da humanidade, do que no altruísmo, né? E os espíritos falam isso, nós vamos dar as referências aqui da codificação, e a benfeitora Joana de Ângeles fala muito isso para nós. Sobre o egoísmo, inclusive, nesse livro que eu mostrei antes, que é Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na página sobre egoísmo, ela diz que o egoísmo é nada menos do que uma úlcera moral que degenera o organismo espiritual da criatura humana, responde por incontáveis males e dificulta o progresso. Sua terapia eficiente é o altruísmo, que desenvolve sentimentos superiores que defluem da razão e do discernimento. Olha como a questão do sistema de pensamento é o ponto de partida para essa transformação moral que nós buscamos. Joana continua dizendo sobre o egoísmo que ele se disfarça de várias maneiras, justifica-se e prossegue como agente de destruição dos bens da vida. Se a gente vê que nós somos, se a gente acredita, né, que nós somos espíritos mortais, que nós estamos aqui temporariamente, que nós viemos ter as nossas experiências e sínteses necessárias a uma transformação, então ninguém vai, provavelmente, contestar a minha fala ao dizer que no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Fora da Caridade, não há salvação, ali está o melhor plano de carreira das nossas vidas, sem dúvida nenhuma. Né? E ele vai exatamente ser o exercício para o combate ao egoísmo, sem dúvida nenhuma. E a caridade, ela vai abranger perdão, indulgência, benevolência, o que é bastante coisa, né? Porque a gente vê como o perdão é um processo, às vezes, difícil, o próprio auto-perdão e o perdão aos companheiros, até mesmo a gente, egoísta e orgulhoso ainda, não obstante espírita, né? E desejoso de sermos melhores, de pedirmos perdão também, né? Aos corações que a gente feriu, que a gente magoou, encarnados e desencarnados, enfim. Então, a nossa benfeitora Joana nos fala o seguinte também, ainda sobre o egoísmo. À medida que o ser humano adquire conhecimento
e desenvolve o sentimento de dignificação, o espírito cederá passo à nova mentalidade psicológica e comportamental portadora de saúde. Vejamos, vamos prestar atenção nisso. À medida que a gente adquire o conhecimento e desenvolve o sentimento de dignificação, porque muitas vezes a gente tem o conhecimento e não desenvolve o sentimento de dignificação. As mesmas mãos que curam, se elas não desenvolverem sentimento de dignificação, elas podem também matar. A mesma língua que enaltece pode ser maledicente, pode ferir e pode envenenar. Os meus olhos, se não forem bons, eu vou ver a parte ruim das coisas, né? E muitas vezes a gente usa, quando a gente não desenvolve o sentimento de dignificação, a gente usa o conhecimento para a mão errada da nossa estrada, né? Para o mal. Então, a Joana nos adverte isso, e por isso falar do pensamento e dos sistemas de pensamento é importante, para a gente se situar melhor. Então, repetindo as palavras da benfeitora, à medida que o ser humano adquire conhecimento e desenvolve o sentimento de dignificação, o espírito cede passo à nova mentalidade psicológica e comportamental. Ele psicologicamente estará situado num outro lugar, né? E o seu comportamento também vai mudar, portando saúde. E aí, certamente, ela fala saúde como a coisa mais ampla e geral, não só a saúde física, a saúde mental, que é fundamental, né, para isso. Portanto, continua Joana de Ângeles, para o mundo de regeneração que aspiramos, o sistema de pensamento é o da solidariedade. Mundo de regeneração não tem espaço para um sistema de pensamento egoísta e orgulhoso. Não tem. O mundo de regeneração que aspiramos, para o mundo de regeneração que aspiramos, o sistema de pensamento é o da solidariedade. É por isso que diz a música popular, né, com acerto e propriedade, que é impossível ser feliz sozinho. E a gente sabe por informação, mas nem sempre processa, introjetando essa informação para as nossas condutas, que nós estamos muito mais ligados do que a gente imagina. Não é só nós espíritos, toda a criação divina está atrelada uma a outra, um ser a outro, muito mais do que a gente imagina. Exemplo disso, questão 540 de O Livro dos Espíritos, que diz, Kardec pergunta, os espíritos exercem ação sobre os fenômenos da natureza, os espíritos que exercem ação sobre os fenômenos da natureza, agem com conhecimento de causa pelo seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo ou irrefletido? E aí há uma resposta mais extensa, porque os espíritos vão falando, inclusive, dos que agem sem propriamente uma consciência, né, pelos automatismos, em função do seu grau evolutivo. Mas o final da resposta, que a gente quer ressaltar um pouco mais, diz assim, e vai falando dessa interação entre todos os seres dos reinos diferentes, né, entre si. E aí os espíritos falam assim, é assim que tudo serve, tudo se encaixa na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou pelo átomo, admirável lei de harmonia, da qual o vosso espírito limitado ainda não pode entender o conjunto. Olha que coisa interessante. Joana fala para a gente da solidariedade, que ela será a liga, né, o cimento que une os tijolos aí dos nossos sistemas de pensamento num psiquismo coerente com o planeta de regeneração. Então, a gente precisa ir se divorciando, se separando, se desligando, se desconectando, né, dessas tendências nossas arraigadíssimas, egoístas, e nós só vamos conseguir caminhar nesse sentido pelo viés do nosso semelhante,
do outro. Por isso a caridade está inserida nisso, por isso a sociedade é uma das leis morais. Tudo faz um sentido, porque tudo está conectado, em verdade. Mas a nossa visão é limitada. A gente ainda não tem condições de entender profundamente, mas a gente já pode saber disso, né? E não vamos poder nos eximir dessa informação e dessa responsabilidade desse conhecimento. Passando lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, que representa a obra, né, analítica da terceira parte do Livro dos Espíritos, o capítulo 11, Amai ao próximo como a si mesmo, nos itens 11 e 12, nós encontramos os seguintes trechos de mensagens. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, cujo progresso moral obsta, né, dificulta. É o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um vencer a si mesmo. Olha como é ousada a proposta, né? A fala que reflete a proposta de Jesus do amai-vos uns aos outros, né? A gente precisa de coragem para se desarmar daquilo que nos faz mal, né? Para se desligar daquilo. Foi que o moço rico não conseguiu dar conta, né? Quando Jesus fala, vai, dá tudo que tem e me segue. E ele não conseguiu dar conta disso, né? Paulo, ainda como Saulo de Tarso, ele não conseguiu dar conta daquele orgulho todo. E aí ele enveredou por outra estrada, se comprometendo profundamente, mas teve a tenacidade, né? O vaso escolhido, né? Jesus sabia da sua fidelidade a tudo que ele cria. Então, a partir do momento que ele passou a acreditar no Cristo, ele refaz o caminho, fosse o preço que fosse, né? E existe, antecipando aqui um pouquinho a minha fala, uma passagem em Paulo Estevam que eu gosto tanto. Possivelmente eu já falei para vocês lá na casa, né, fisicamente, porque me emociona tanto. Às vezes que eu li Paulo Estevam, há um momento no livro que já se passaram 30 anos da conversão de Paulo. E nesses 30 anos, ele já foi preso diversas vezes, ele já esteve no deserto, ele já se despiu de todos os seus títulos, ele passou a ser um simples tecelão, ele enfrentou todos os abandonos, né, o repúdio do sinédrio, ele enfrentou a rejeição do seu pai, uma figura importantíssima para ele, e que falou para ele, depois de toda a indignação ao encontrá-lo anos depois, o quanto ele tinha investido nesse filho, para que esse filho desse orgulho a ele, né? Porque Paulo teve uma educação primorosíssima, ele tinha um reconhecimento do Império Romano como cidadão romano, doutor da lei. No Sinédrio, então, ele era uma figura promissora para a representação do Sinédrio, né? A continuação lá do judaísmo, nos seus exercícios religiosos, e que tinham muito comando, né, e muita ingerência. Ele enfrentou, né, as perdas todas, ele tinha sido humilhado, vilipendiado, enfim. E aí, tem um momento que Pedro escreve para ele retornar a Jerusalém, porque o Sinédrio havia reaberto todos os processos que o acusavam, que estavam arquivados. E ele precisava voltar, porque se ele não voltasse, o alvo seria a casa do caminho. E aí ele volta para enfrentar o que ele tinha que enfrentar. E ele recebe diversas condenações, e há um momento que ele se encontra junto de outros recém-convertidos ao cristianismo. Ele se encontra no átrio, exatamente no átrio, onde houve o apedrejamento de Estevão, que ele foi, né, o autor daquele, assim, o deflagrador daquele processo, e fez questão de ir até o fim. Muito bem. E houve um momento, 30 anos depois daquela conversão, né, tantas penas cumpridas, tantos abandonos, tantas aflições, tantas questões, lembrando ali de Estevão, que de vez em quando estava ao seu lado, ele achava até que era Jesus, mas era Estevão, né? E aí ele tem um insight. Esse momento, Emmanuel vai narrando a história e ele tem um insight, né? E Emmanuel escreve lindamente assim:
neste momento, Paulo entendeu que a vida exige mais compreensão do que conhecimento. Ele estava ali imerso nele mesmo, né, refletindo o quanto ele havia compreendido e o quanto muitos dos conhecimentos que ele tinha não haviam servido naquele nível de entendimento, enquanto essa compreensão não chegava. No livro Perturbações Espirituais, de Manuel Filomeno de Miranda, uma benfeitora das esferas sublimes se materializa junto ao corpo de servidores, dentre eles Dr. Bezerra de Menezes e outros que viriam à Terra em expedições de socorro de muita complexidade, e essa benfeitora faz uma crítica ao movimento espírita, aos espíritas, dizendo que nós temos fartamente servidos todos os recursos de que necessitamos para a nossa transformação moral, que se demora por não trabalharmos as nossas tendências, e nos falta, não mais nos falta, melhor dizendo, a informação necessária, mas nos falta a compreensão do que a gente sabe. Então, vejamos como que a gente precisa introjetar o que a gente já sabe. E a gente fica chateado porque o Espírito de Verdade vai lá na questão 10 ou na questão 540, em outras, dizendo assim, vocês são limitados, vocês não têm o sentido adequado para entender a natureza íntima de Deus, vocês não têm condições de entender todo esse entrosamento que existe entre os reinos do universo. A gente fica mordido com isso. Mas a gente não se interessa muito ou não investe muito naquilo que já está à nossa mão e que nos serve para essa aragem necessária desse terreno, que é o nosso coração, né, que é o nosso entendimento das coisas, que é o nosso sistema de pensar, a nossa forma de pensar, que é o que nos dá o paradigma das nossas atitudes, para as nossas atitudes. Muito bem. Joana de Ângeles ainda, não, o Evangelho. Na verdade, essa mensagem que eu estou dizendo, que fala aqui do egoísmo, né, que é a chaga da humanidade e tal, é uma mensagem de Emmanuel, tá? Que foi apresentada para algum médium em Paris em 1861, compõe o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo e continua dizendo o seguinte, que o egoísmo, olha como ele trata o egoísmo, olha as palavras, é o monstro devorador de todas as inteligências. Filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, se a gente busca felicidade, baseado num sistema de pensar e de sentir egoísta, nós não encontraremos, ou encontraremos a felicidade efêmera, né? Ou não propriamente uma felicidade, mas uma sensação de satisfação que não se perdura porque não tem base para isso. Logo esse é o item 11 do capítulo 11. No item 12, é Pascal quem nos escreve, na cidade de Sens, em 1862, sobre o mesmo assunto, e Pascal vai dizer o seguinte, sem a caridade, não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, palavras do benfeitor, do autor da mensagem, não haverá segurança. Olha que interessante, que profundo isso, né? Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas aflições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Então vejam que nós estamos falando de um tema que é a verdadeira pandemia da humanidade e que não está durando uma quarentena, seja ela de 90 dias, né? Ou do quanto essa situação demandar e que nos aflige tanto porque nos ameaça o corpo, porque nos ameaça a saúde física, mas quantos de nós estamos aproveitando esses momentos, né, para as reflexões necessárias e quaisquer outros que virão, né? Porque independente das consequências, se chegar a nós ou não chegar a nós, os nossos amores, ceifando, né, às vezes vidas às quais nós temos tantas ligações,
O fato é que nós continuaremos vivos, né? No corpo ou fora do corpo, nós continuaremos vivos, exatamente onde paramos, nos sítios que se coadunam com os nossos sentimentos. Então, se nós quisermos realmente galgar os átrios melhores, a gente precisa conquistar isso. E isso vai se conquistar através das nossas obras, não tem jeito. Aí nós chegamos na questão 913 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: entre os vícios, qual se pode considerar o pior? Resposta, trecho da resposta: é o egoísmo, o pior vício. Dele deriva todo o mal, e há que se destruir a causa, a verdadeira chaga da sociedade. O egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Se prende à inferioridade dos espíritos encarnados e não à humanidade em si mesma, né? Porque não são todos os espíritos assim, mas nós que estamos aqui nessas condições de padrão vibratório, temos muitos indícios disso. Aí, na 917, é Fenelon quem responde a Kardec, quando ele pergunta qual é o meio de destruir, porque também não adianta a gente só identificar e não identificar meios, né, da gente combater esse vício que é tão ruim para a gente. Qual o meio de destruir o egoísmo? Pergunta Kardec. É nessa hora que eu falo isso, Kardec, você me representa, né? Como é legal ver que ele se dedicou tanto para codificar isso para a gente, né? A gente deve mesmo preito de gratidão a ele sempre, e a tantos outros, como o nosso querido Chico, enfim. E aí, Fenelon responde, olha, questão 917, é o mais difícil de todos, né, de destruir, porque se liga à influência da matéria, e o homem está muito próximo de sua origem. Tudo concorre para manter essa influência, suas leis, nossa legislação, nossa organização social, de tantas desigualdades, né? De tantos muros erigidos, invisíveis, né? As questões que têm sido tão debatidas na nossa sociedade nesses dias, né? As questões raciais, as questões de classe social, as questões das diferenças, das classificações, dos desprezos. Como que a gente vai poder equacionar isso, né? Quando o mestre acena e clama a nós, amai-vos como eu vos amei. Enfim, tantas questões que são muito profundas, que vão mexer conosco, com todos nós, mas que são tão necessárias, né? E aí, Fenelon continua a resposta. Tudo concorre para manter essa influência. Lembra que eu falei antes, né? Os nossos próprios sistemas educacionais estão direcionados para esses moldes que se baseiam nos nossos sistemas de pensamento. Então, ele diz assim, suas leis, sua organização social, sua educação. E aí ele diz assim, o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a matéria, e principalmente com a compreensão que o espírito dá do futuro real. E por isso, faz toda a diferença para a gente essa questão de nós sabermos do nosso futuro, né? E de que, de fato, tudo que nos serve aqui, tudo que nos dá, né, o conforto do nosso teto, a nossa mesa farta, as nossas vestes, tudo isso é temporário, a gente tem que saber utilizar, e a gente tem que saber otimizar, e a gente tem que saber compartilhar. Todos nós podemos, de alguma forma, agregar valor ao outro, né? Não é propriamente a matéria é o recurso, mas Fenelon nos fala, o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a matéria, e principalmente com a compreensão que o espírito dá do futuro real, ou seja, quando ele compreende a verdadeira proposta, o verdadeiro propósito da nossa existência, a gente passa a agir de forma diferente. Lembrando Paulo, que escreve aos Coríntios, que o amor jamais morre, né? Que, embora as profecias, os mistérios, os conhecimentos, tudo isso perece, porque nós somos imperfeitos, então nós vamos remodelar sempre, mas o amor jamais morre. No mais, eu sei que o nosso tempo já está
findando, mas tem uma historinha do Neo Lúcio que conta que dois amigos de longa data caminhavam, tinham que passar por um caminho longo para chegar no dia seguinte a uma cidade, e começa uma nevasca muito rigorosa, e que chegou a fazer com que eles pensassem que eles não fossem aguentar, né, chegar até o final. E, de repente, no meio do caminho, eles encontram uma criança, exposta, abandonada ali, morrendo de frio. E aí, o mais velho disse, nós não temos condição de acolher essa criança, nós vamos morrer, nós não estamos nem dando conta da gente, nós vamos morrer. E o outro falou, mas não tem como abandonar. Ela está aqui no nosso caminho, né? Não tem como. E aí o mais velho falou, então você dá conta disso, porque eu não vou assumir esse risco e assumir esse ônus, colocando em risco a minha vida. E segue, eles se separam ali, e o outro então fica ali com aquela criança, enfim. No dia seguinte, ficou sabendo que com muito esforço, aquele que tinha acolhido a criança tinha conseguido, a duríssimas penas, chegar a uma hospedaria, e ao chegar nessa hospedaria, eles foram alimentados, né, dessedentados, nutridos, acolhidos, aquecidos, enfim. E depois se teve a notícia de que o outro companheiro que havia se adiantado a ele e tinha vindo na frente não tinha conseguido chegar, ele pereceu no caminho. E foi perguntado ao homem, ao sobrevivente, né, como você acha que você conseguiu chegar? E aí ele responde, eu consegui chegar porque o calor da criança me manteve vivo e o meu calor a manteve viva. E porque estivemos juntos é que nós conseguimos chegar. E dessa forma, eu vou deixar com vocês uma referência que eu queria ler, né, aqui, mas eu acho que vai ultrapassar muito o nosso tempo, mas é sobre uma teoria científica, a hipótese de Gaia, que consta no livro A Teia da Vida, do Capra, que nos fala sobre os sistemas de integração dos reinos, inclusive mineral e tal, esclarecendo direitinho, né, sobre as substâncias que se decompõem e passam a integrar os outros reinos, para ilustrar essa nossa conexão, essa lei de solidariedade que a natureza nos dá show todos os dias e que os nossos olhos de ver precisam enxergar para que a gente componha essa orquestra bonita, né, e solidária, esse coro que ninguém canta sozinho, né, fica bonito porque cantam juntos, porque se afinam juntos. E aí, com essa historinha do Neo Lúcio, que a gente fecha a nossa fala, a gente lembra do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, quando ele escreve lindamente um poema chamado Mãos Dadas, e nos convida a caminharmos de mãos dadas. Ele diz, vamos de mãos dadas. Vamos ensaiando e exercitando mais solidariedade na nossa vida, combatendo a verdadeira pandemia que assola a família humana, que se chama egoísmo e orgulho. E não obstante seja difícil, Jesus, segundo as palavras da benfeitora Joana, nunca se apresentou a nós como um solucionador de problemas, mas ele apontou os caminhos para a gente mudar de dentro para fora. Porque a regeneração virá de dentro para fora, através desses exercícios, dirimindo o egoísmo, substituindo por solidariedade. Meus queridos amigos, parabéns pela casa que acolhe vocês em Araruama, pelo aniversário de fundação da casa, ao corpo de trabalhadores dessa casa nos 2 planos da vida, a todos que são assistidos pela casa, e somos todos nós, em verdade. Esse é um movimento ostensivo do que nós queremos, do que nós queremos investir nas nossas vidas, que seja sempre um templo de paz, de acolhimento, de misericórdia, uma oficina de trabalho, de estudos, um regaço, um remanso, onde vocês possam sempre contar com ela, né? E principalmente que ela possa encetar, motivar, deflagrar em vocês os processos, em nós, os processos transformadores dos quais nós tanto necessitamos. Muita paz a todos, uma ótima noite e que possamos, na prece de todos os dias, agradecer a Deus por tudo
e pedir que tenhamos força e serenidade para o que a vida nos apresentar, certos da sua companhia e da sua assistência. Muito obrigada a todos. O Grupo Espírita Allan Kardec de Araruama foi fundado pelo casal Edellindo de Sá Roriz e Lucília de Sá Roriz, em 13 de junho de 1978. A primeira reunião foi para a eleição da nova diretoria, que empreendeu todos os esforços para a aquisição de um terreno junto à Prefeitura Municipal de Araruama. Com esforços de amigos, comerciantes locais, pouco a pouco a nossa sede foi sendo erigida. Durante este período de construção, todas as reuniões públicas e de estudos aconteciam na residência de nossa querida Esmeralda. A campanha do quilo foi a primeira atividade de assistência implantada pelo grupo. E, paralelamente, aconteciam a evangelização e o grupo jovem. De 1980 até os dias atuais, vários projetos surgiram. Uns permaneceram e outros não. De 1980 até a atualidade, a comunicação e difusão do espiritismo em nossa cidade muito se deveu aos esforços de vários companheiros de jornada. Foram muitos os projetos, muitas as atividades, e aí chegamos aos dias atuais, tendo a certeza de que todo o esforço para manter 42 anos se deveu a você, querido companheiro. Então, neste dia especial, receba o nosso abraço carinhoso. Belíssima palestra, não é mesmo? Não poderia ser melhor nessa data tão especial. E antes de nós proferirmos a prece de agradecimento, nós queremos dar um abraço especial a alguns companheiros que fizeram parte dessa história. No começo, eu falei dos amigos que compuseram a primeira geração, os anos 70, início dos anos 80. Agora nós vamos falar um pouco dos amigos que vieram somar os seus esforços conosco na década de 90. Adalberto, Luciana de Paula, Virgínia, Tânia Gamarro, Marlete, Roseli, Rosa, Sueli Lira, Alessandra, João e Glória, Rui, Neise, Marlizinha, né? Mônica, Magali, Ana Paula e Rogério, e tantos outros amigos. E em especial um abraço carinhoso para o filho do casal, Ederlindo e Lucília, Jacira e Jucinha Sarroriz, que também somaram a esse esforço imenso de estarmos hoje completando 42 anos. Um abraço carinhoso a todos. Vamos fechar os nossos olhos, imaginar toda a nossa casa espírita envolvida num grande abraço. Que a paz e a harmonia que lá se irradiam nesse momento possam alcançar todos os lares, envolver a todos os corações.
e, em especial, atender a todos os necessitados. Que a tua luz, doce e serena, Mestre Jesus, possa iluminar os nossos caminhos e inspirar as nossas mentes. Que teu amor possa também ser estendido a cada canto e recanto desta casa, para que venhamos a contemplar a felicidade de estarmos transformando a nossa sociedade, unidos e, sobretudo, em pensamento na transformação do nosso planeta. Louvado seja o seu nome, Senhor, e glorificado seja o nome de Deus, nosso Pai. Muito obrigada e boa noite. Ecoa a voz que se levanta, tanto
mergulha no tempo de tudo que é dentro do teu coração. Tua voz pode ser o único livro que alguém pode ler e serve de abrigo para quem não tem mais com quem contar, um novo sol a brilhar. Espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. que a canção guiará a quantos vierem que precisam encontrar a luz no caminho. Pra quem não tem mais o que esperar, Existe a voz que se levanta e espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. que a canção guiará a quantos vierem Que precisa olhar a luz do caminho. e pra quem não tem mais o que esperar. Existe a voz que se levanta e canta, canta mais.